Oi, pessoal. Eu venho aqui publicizar um fato ridículo que aconteceu durante o meu evento Tem Dendê, Tem Axé na Ladeira Mildinha, segunda edição, no último dia 19 de outubro, domingo. Mas antes de mais nada, eu preciso dizer que eu estou muito feliz e satisfeita com a realização desse evento, na qual ocorreu o terceiro batizado e troca de cordas dos meus alunos e alunas que participam do meu trabalho no distrito de Icoaraci, no SECAB. Enquanto professora de capoeira integrante da Associação de Capoeira Menina é Bom, com participação especial da incrível contramestra Carla Natureza, da Escola de Capoeira Angoleiros do Sertão. Para situar a ridicularidade do fato ocorrido e do desnivelamento substancial de pensamento e de atitude, eu preciso me apresentar. E eu vou fazer isso apontando os diversos aspectos, considerando que muitas pessoas, entre homens e mulheres, sabem ou estavam presentes no momento de cada etapa vivida, ou que desconhecem ou fingem não conhecer tais momentos vividos e construídos em minha caminhada. Pois bem, como todos sabem, eu me chamo Andresa Barroso, Andresa com Z, Barroso com S, carinhosamente conhecida na capoeira como Andresa Mildinha. Eu sou formada em Educação Física pela Universidade Federal do Pará há mais de 18 anos. Sou mestra e doutora pela mesma universidade no programa de artes, que possui o conceito 5 na CAPES. Sou técnica em dança formada pela Escola de Teatro e Dança da UFPA. Sou praticante da capoeira há quase 26 anos, atuando com a valorização, politização, pesquisa e criticidade com essa arte, seguindo ao longo desses anos o mesmo mestre, que é o mestre Mauro Celso. Gestando e parindo meus 2 filhos sem interromper o meu processo na capoeira e na vida. Tendo vários títulos como campeão brasileiro e paraense pela Federação Paraense de Capoeira e pela Confederação Brasileira de Capoeira. Inclusive, conforme as palavras direcionadas a mim por nosso ilustre baluarte, mestre Bezerra, no ano de 2003, eu fui a primeira mulher paraense a ser campeã brasileira no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e mais, foi trabalhando de manhã, de tarde, de noite e de madrugada com a arte, cultura e educação que eu construí o meu terreiro de axé, o Centro Cultural Professor Andresa Barroso, SECAB, que carrega, sim, o meu nome de mulher preta, afro-amazônida, da periferia, que se preocupa, sim, com a valorização da arte, da cultura, da educação, da formação humana e, em especial, no meu distrito de Icoaraci, que foi onde eu nasci, cresci, me criei, brinquei pelas ruas e quintais da vizinhança de diversos piras, jogos de bola, empinando pipa, jogando fura-fura, dançando em vários momentos de festejo durante a vida, enfeitando ruas com bandeirinhas, em Copas do Mundo, Carnaval, círios e brincando de casinha. O meu centro, que significa a convergência de tudo que é bom, arte, cultura e educação com acolhimento, criticidade, diversidade e cientificidade, um local onde eu e os meus e minhas somos felizes juntos. É a concretização de um grande sonho edificado antes mesmo de eu ter minha própria casa moradia com a minha família. E que funciona efetivamente com estudantes da comunidade desde 2015, mas que já era o meu espaço de cena desde os meus 6 anos de idade, quando eu me encontrei com as formas de usufruir das artes e da cultura. É um lugar construído em cima da casa onde eu fui criada pela minha mãe, Ana Maria, uma mulher batalhadora e respeitada. E pelo meu pai, José Maria Vitório, que é um homem de um coração gigante, sempre disposto a ajudar quem precisa, mesmo não merecendo. Pois então, eu venho aqui trazer 3 situações que se alinham com a tríade que envolve as minhas artes e a minha vida. E isso pode ser estudado e compreendido na minha pesquisa de doutorado, no que se refere à praxis dançaeira. Pesquisa essa para a qual eu atravessei uma pandemia e concretizei defendendo diante de uma banca de peso internacional da UFPA, que se alocou neste mesmo chão desse terreiro. Então, isso é uma coisa que deve ser destacada, que não é porque eu sou a miudinha com 1,53 de metro de altura, não é porque eu distribuo sorrisos e abraços, não é porque eu acolho até quem trama contra mim, não é porque eu sou filha de uma dona de casa e um mecânico de manutenção aposentada, que eu não tenho um lastro gigante de histórias, currículo e conhecimento para contar, entendeu? Agora que eu já me apresentei, compartilho com vocês a tríade, em que o primeiro componente é uma nota de repúdio à ação de uma denunciante no último dia 19 de outubro, durante o batizado e troca de cordas, no meu evento, na Travessa Berredos, número 306A, em Icoaraci. Fato é que o meu evento é um evento de capoeira, e ele iniciou na sexta-feira, dia 17, às 19 horas, e continuou no sábado, também iniciando às 19 horas, respeitando o cumprimento do horário, que é até às 22 horas. Se há uma regra que a casa segue, é o cumprimento do horário.
porque eu sempre me preocupei em não incomodar a vizinhança com relação ao som, diferentemente dos anos que eu vivi de incômodo quando os meus filhos eram pequenos e que os equipamentos de som da vizinhança iam às alturas e não deixavam nem eles dormirem direito e nem eu ter tranquilidade para estudar e trabalhar. E tem mais, eu trabalho quase o dia inteiro na escola, então, pela manhã, é a coisa mais difícil a gente fazer som de capoeira. Se até quando atendemos alunos pela manhã é utilizando aparelho de som bem baixo, ou seja, horário comercial. Então, minha casa tem regras, ninguém fica gritando ou falando que não deve, porque a orientação repassada é efetiva. E fica quem sabe se comportar e se sente bem. Quem não sabe e não se sente, nem entra. Essa que é a verdade. Então, nestes 2 dias, transcorreu tudo bem e foi tudo lindo e maravilhoso. Mas no dia 19, eu e o meu esposo, professor Fábio Santos, passamos um baita desconforto, um momento de constrangimento. E se não fosse a nossa capacidade de se comunicar pelo olhar, perceber, manter o foco e tentar resolver com brevidade a situação, já que também, mediante a minha percepção e experiência vivida, de vida e de trabalho com a capoeira, foi possível não transpassar a nossa inquietação aos nossos convidados, que eram crianças, jovens, adultos e idosos. Pois, exatamente ao 12h25, quando ocorria a entrega da terceira graduação infanto-juvenil para o meu aluno e filho Adriel, de apenas 14 anos, uma guarnição da Polícia Militar parou em frente ao nosso prédio, tocaram a campainha e o professor foi ver quem era. E diante do som da orquestra e do uniforme branco da capoeira, os policiais constataram que tal denúncia era indevida, mentirosa, maldosa, inescrupulosa e que causou indignação nesses policiais. A pessoa denunciante relatou que no SECAB estava acontecendo uma rave, com barulho e gritos. Como todos sabem, em muitas raves há o consumo livre de bebida alcoólica, inclusive drogas ilícitas, não é verdade? Pra gente que trabalha com adolescente e jovem adulto sabe muito bem disso. Agora, o que talvez esse ser não saiba é que muitos antigos moradores, e até quem já se mudou das redondezas, tanto das imediações da 8 de Maio, Passagem Santa Maria, Rua Amando Mendonça, Sol Nascente, Souza Franco, Passagem São José, Frederico Osana, Soledade, as Alamedas do Conjunto Montenegro e na Berredos até a Baixa, lá na 7ª Rua, sabem dizer que é aqui que tem a menina da capoeira. E outra, as pessoas sabem que tanto eu quanto o meu esposo não consumimos bebida alcoólica. E que em nossos festejos, bebida e cigarro não são nem imaginados. Porque além do meu desprezo por essas drogas e do agravo que produzem à saúde, como alergia, asma e alcoolismo, eu trabalho muito com crianças. E se é uma coisa que eu me proponho, que consequentemente também é proposta no SECAB, é proteger as crianças e as minorias de qualquer vício, comportamento indevido e violência. Outro termo importante que vemos nessa maliciosa denúncia é a palavra barulho. Eu trabalhei com disciplinas de ritmo, cultura, capoeira, luta e dança durante muitos anos em escolas de ensino superior. E quem trabalhou comigo sabe que barulho é som sem ritmo, que incomoda, como esses produzidos em obra ou no trânsito, ou cachorro latindo sem parar. Mas na capoeira, a gente trabalha com musicalidade, que é a herança ancestral dos povos que foram escravizados e nós merecemos respeito. E mais, a minha orquestra nesses 3 dias nem estava microfonada. E nós fizemos cantoria com pouco mais de 5 minutos ao início do evento e roda de capoeira somente no final. Então, quem já escutou uma orquestra de capoeira, reflita comigo. O som harmonioso de uma orquestra da capoeira só vai incomodar quem tem uma mente e um coração dominado pelo preconceito. E todos sabem qual é a estrutura de pensamento que rotula a musicalidade de origem afro-brasileira como um barulho, não é? E eu não posso esquecer da palavra gritos presente na denúncia. Agora eu pergunto às pessoas presentes no evento: em que momento nós gritamos como loucos? Houve gritaria? Por que grito para incomodar? Só sendo um bando de gente louca fazendo gritaria. E isso não é o nosso perfil. E, nos momentos de maior alegria, a gente solta um grito ou outro. Mas as pessoas sabem como é quando se tem um festejo, seja do que for. E todas as pessoas que estavam presentes nestes 3 dias sabem que em nenhum momento ocorreu gritos numa sequência que chegasse a esse nível. Agora, se nos faltou gritar nos 3 dias de evento, eu convido a todos a gritarem comigo, porque a minha exposição aqui é um grito. Diante de tudo isso, os próprios policiais ficaram chateados com a situação. E um deles falou: vizinho se incomodando com o trabalho. Pois eles identificaram que se tratava da musicalidade de um evento de capoeira. Então, eu, junto à minha equipe e à minha família, viemos aqui parabenizar a guarnição, composta por 2 policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar, os quais agiram com ética, com imparcialidade e com respeito, pois eles estavam apenas cumprindo com seu dever
já que foram acionados para atender a denúncia. E com isso, cumpriram com a tarefa de averiguar o que de fato estava acontecendo no local. E ainda bem que, com as bênçãos de Deus, das divindades protetoras e de Nazica, estes profissionais, embora não me conhecessem, creio eu, compreenderam que se tratava de um evento cultural, de batizado e troca de graduação, de jovens e crianças, pedindo inclusive desculpas pela interferência inconveniente diante da falsa denúncia. Sendo lastimável que ainda no século XXI hajam pessoas que façam trote, desrespeitando tanto o trabalho dos agentes e produtores culturais, quanto dos policiais militares, com uma atitude irresponsável, preconceituosa, imatura, egoísta e mentirosa. E aqui vem o segundo aspecto da tríade apresentada: o apelo. Então, em nome da ética social, das estratégias de bem viver em comunidade e do compromisso com o social, eu faço o apelo para que as pessoas caiam em si e não cometam esse tipo de atitude, que busquem pelos seus próprios objetivos, sem ferir, desrespeitar, transgredir, insultar ou cometer todas e quaisquer formas de violência. Pois, ao retirar a polícia militar do seu posto de trabalho efetivo, a falsária denunciante atenta contra a sociedade e, em especial, contra a segurança pública da sua comunidade, já que desvia o foco da polícia da sua real obrigação. E o terceiro aspecto aqui apresentado se pauta na leviandade da atitude da denunciante, pois, por não considerar ou mesmo não saber sobre algo do conteúdo já exposto aqui, sobre mim, sobre o meu trabalho e o meu centro, no dia seguinte, buscando compreender a situação, acabei recebendo em minhas mãos, como ratificação da lei do retorno, devido ao trabalho realizado com amor e comprometimento com a capoeira, eu soube da identidade da denunciante, e a mesma fez questão de compartilhar com terceiros próximos a mim. Então eu pergunto, se a minha capoeira lhe incomoda, por que em nenhum momento isso me foi relatado? Por que não me chamaram para avisar sobre o incômodo? Por que não bateram no meu portão e apertaram a campainha para me informar que se encontrasse uma estratégia de abafar o som? Com certeza, não nos custaria fechar uma ou mais janela ou porta. Mas a gente que caminha algum tempo nessa estrada sabe bem o porquê disso. Essa denúncia desnecessária de narrativa ilusória, mentirosa, desrespeitosa e mascaradamente racista, sem qualquer fundamento em relação ao meu histórico de vida, de profissão, de arte, de cultura, de família, e muito menos do então evento, me faz acreditar que a falta do que fazer fortalece a imaturidade do pensamento de quem acredita na segurança da sua não responsabilização e, se o caso fosse outro, na sua impunidade e, consequentemente, no silenciamento cultural. Então, meu povo, para que a aprendizagem se estabeleça e tal atitude não volte mais a se repetir, o terceiro aspecto aqui apresentado condiz ao meu caráter pedagógico, enquanto professora que sou e que jurei e amo ser e honrar. Aqui eu lanço nada mais nada menos do que o pedido de retratação pública em rede social, marcando o meu nome, marcando o nome do meu centro, o nome da minha família e familiares e de todos aqueles e aquelas que compunham com responsabilidade, comprometimento, profissionalismo, trabalho e honra esse evento que foi lindamente incrível e que me deixou muito feliz e satisfeita, pois o contexto dessa atitude a torna vulgar, pútrefe, vergonhoso, visto que, com relação à sua rede feminina, que me é uma das causas empenhadas nesta vida, a sua ancestral mais velha foi quem muitas vezes me acolheu, acolheu a minha família e familiares, além de ajudar muitas pessoas de perto e de longe, a qual me oportunizou por meio do seu quintal a guardar memórias de infância que me construíram. Atitude também vergonhosa para com a sua mãe, que é uma pessoa trabalhadora, simples e honesta, que ajuda quem for sem receber nada em troca. E mais, a sua leviandade não pode se solidificar enquanto herança para sua cria. Portanto, sabendo que, diante dos fatos, é previsível a possibilidade de repetição dessa atitude da pessoa denunciante, eu e minha família construída com muito amor repudiamos. Todas as pessoas presentes, aquelas que conhecem, que colaboram e se inspiram com o meu e com o nosso trabalho, repudiam. E eu me coloco em terceira pessoa para dizer que nós apelamos para que cada cidadão busque viver de forma ética, respeitosa e em harmonia, entendendo os nossos direitos e deveres e buscando pela igualdade perante a lei e respeito à dignidade, em especial a nossa dignidade, enquanto mulher preta, afro-amazônida, periférica, mãe, filha, que trabalha duro e honra tudo o que faz e faz com muito amor. E por último,
Para que tal situação nunca mais pense em acontecer, eu peço retratação pública em colaboração nas redes, pois aquele que de má fé não mede esforços para expor o seu próximo, também, na mesma medida, não deve hesitar em se expor de forma retratária. Meu muito obrigada a todos, todas e todos que me ouviram até aqui e que confiam em mim, no meu trabalho, na minha e nossa comunidade capoeira e no SECAB.